Paz e graça, guerreiras. Mais um episódio aí para vocês do Guerreira Podcast. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua curtida ali, deixe seu comentário, que tem muita coisa boa para você aqui e muitas histórias aqui que são histórias relevantes no reino, né? E primeiro, antes disso, a Raíssa tem um recadinho aí para vocês. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Pois é, esse recado aí muito importante para você que quer adquirir a sua internet aí, quer implantar Telecom. E hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa, uma pessoa que eu conheci assim de relance, mas já vi, né, o coração ali, a ternura que ela transmite, a paz, você conversa com ela, você sente paz. E eu me lembrei dela e eu falei, Senhor, tem que chamar ela lá para o podcast, porque tem uma história de vida muito bacana e eu gostaria que você prestasse atenção. Hoje, esse tema aqui vai levar tudo ao trabalho que ela faz, como psicanalista também e escritora agora, tá? Então, vocês vão conhecer aí uma mulher que é relevante na nossa área aí da psicanálise, que é a Deise Diane, que está aqui comigo hoje. Seja bem-vinda, Deise. Muito obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e é um prazer fazer parte aí desse projeto do Guerreiras Podcast. Amém. É muito bom receber pessoas aí, amigas de profissão. E sem mais delongas, eu queria que vocês conhecessem. Eu também quero conhecer a história da Deise, né? Que tem uma história aí muito forte. Glória a Deus. Como é que foi esse início aí? Quem é a Deise? Quem é a Deise? Meu Deus do céu! Que frase assim pesada, né? Uma frase assim pequena, mas com grande contexto. Você iniciou falando, né? Psicanalista e escritora. Meu Deus do céu, escritora. Escritora. Aquelas coisas assim surreal, sabe? Que a gente nunca imagina e de repente o Senhor vem e traz até nós. Mas vamos lá, a resposta, né? Quem é a Deise? Para a gente chegar aí até na psicanálise, chegar na escritora Deise, eu vou falar um pouco do meu contexto familiar. A Deise, ela escreve de dentro para fora, né? Eu falo assim, a vida tem me guiado não para contar algo que eu li, mas para contar algo que eu vivi. Uhum. Então, assim, iniciando lá na minha infância, a Deise foi aquela menina que cresceu num lar totalmente disfuncional, em todos os sentidos, né? Uma família que não tinha uma moradia fixa, que já passou aí, como vai estar no meu livro, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Teve o abandono do pai ali ainda com seus 5 aninhos de idade. Antes disso, viveu a rejeição, né? Naquele contexto de uma família que uma mulher engravida sem estar casada e é lançada para fora. Não, aqui não cabe você como uma criança se você não tem um marido, não tem uma estrutura familiar. Então, assim, essa rejeição ali desde a maternidade, né, na barriga da minha mãe ainda, posterior o abandono, né, do meu pai, e aquela vida complicada com alcoolismo dentro de casa, né, sem uma estrutura emocional, uma estrutura familiar. E assim, eu acho que tantas pessoas vão ouvir essa história e vão se identificar. No Brasil temos muita história dessa maneira. Sim. Então, eu cresci num lar assim, mas eu falo que o Senhor, Ele sempre nos dá oportunidade. Então, mesmo nesse contexto familiar, nessa dificuldade, passando necessidades financeiras, né, muitas das vezes, para a gente ter o de comer em casa, era dependendo de uma cesta básica, senão não tinha o de comer, o de vestir, o de calçar. Então, assim, numa condição bem precária. Mas
ali junto, paralelo, eu tive a minha avó, que hoje já é falecida, mas eu falo que ela foi o meu João Batista. Eu já preguei na igreja e já coloquei ela assim, ela foi o meu João Batista, aquela pessoa assim, João Batista, ele veio para abrir o caminho ali, Sim, né, na vinda preparar de o caminho Cristo, de Cristo. preparar o caminho. E eu falo assim que a minha avó fez isso comigo. Ela preparou o meu caminho ali no início, bem pequenininha, sabe? Levando para a igreja, levando para a EBD, levando para os projetos, né? Então, mesmo dentro de casa, eu não tendo a estrutura, né, o contexto familiar, eu tinha isso na igreja, ali através da minha avó, que me levava e levava os netos e levava os vizinhos se tivesse em casa e saía e arrastava todo mundo. Então, a minha vida começou dessa maneira, com rejeição, com abandono, com dificuldade, mas já sentindo o cuidado de Deus ali desde cedo. E nessa caminhada, né, querendo ou não, deixa tantos traumas, né? Nessa abandono, rejeição, gera várias coisas em nós. No seu Sim. crescimento aí, mesmo dentro da igreja, você notou que tinha algumas coisas que estavam prendendo você, ou você foi descobrindo logo depois? Como é que foi a sua caminhada? Não notei. A gente aprende aí na psicanálise sobre os mecanismos de defesa. Então, hoje eu sei que, na verdade, assim, eu escondi tudo, sabe? Eu usei mecanismos de defesa de forma inconsciente, né? Porque os mecanismos, eles são inconscientes. E, na minha cabeça, eu fiz eu acreditar que aquilo não me atingiu, que estava tudo bem e vida que segue. Fui viver, lutar, começar a trabalhar, né? Ainda adolescente, já comecei a trabalhar fora. Então, assim, eu reprimi tudo isso da minha vida e segui em frente, né? Mas aí, lá na frente, já na fase adulta, começa a acontecer coisas no contexto emocional, psicológico, e o Senhor vai mostrando para a gente que realmente tem um passado aí que precisa de acertar as contas, sabe? Colocar um ponto final, curar as feridas que ainda estão abertas, mas estão lá tão guardadinhas, tão escondidas, como se não existissem, mas existem. E querendo ou não, né, a gente usa muitos subterfúgios também, né, para que aquela ferida não se exponha, né? A gente sempre tem esse mecanismo de defesa que a gente sempre usa. Ah, mas porque minha mãe não sabia o que estava fazendo. Ah, porque meu pai foi vítima de vítima. Mas tem horas que essas desculpas, esses subterfúgios para se curar não funcionam mais. Parece que chega uma hora que sai para fora. Teve esse momento para você que foi exposto essa ferida emocional profunda? Eu vivi isso na pele. Antes de falar sobre isso, assim, quando eu disse assim, a vida seguiu, né, na igreja. Então, ali eu comecei a namorar com 15 para 16 anos, fiquei noiva, aos 20 eu casei com o Hugo. Graças a Deus estamos juntos aí, 21 anos de casados, e temos aí 2 filhos, a Letícia está aqui com a gente hoje, veio comigo me acompanhando, e o Vitor Hugo, que está em casa lá com meu marido. Então, assim, a vida seguiu, a gente lutando, né, os dois com a condição bem difícil, então trabalhando muito, compramos o lote, construindo, aí os meninos vindo, e a gente só trabalhando, mas eu sempre amei estudar, sabe? Eu tinha paixão pelo estudo, pela leitura, e no meu coração, assim, sempre tive aquela pendência, não, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. Mas quando eu formei o ensino médio, na minha época, pouquinhos, tá? Poucos anos atrás, a gente saía do ensino médio para trabalhar em casa de família, numa padaria de algum conhecido, né? Então era uma condição muito difícil. Então, com tudo isso, depois de casada, já de ter os filhos, eu comecei a faculdade, fiz a faculdade de Ciências Contábeis, eu sou contadora, apaixonei, foi um amor pela profissão, tanto que eu dei continuidade, fiz uma pós-graduação em gestão fiscal e tributária, e estava ali atuando,
né? Trabalhando, cuidando da casa, da família, cuidando dos filhos, todo aquele contexto, servindo na casa do Senhor. E, de repente, respondendo a essa pergunta, eu comecei a ter crise de ansiedade. Isso no trabalho. Então, tinha vezes que eu pensava assim em casa, gente, eu estou feliz no meu trabalho, eu estou na profissão que eu amo, que eu gosto, sabe? Assim, é meio louco você falar que ama mexer com impostos no Brasil. É meio É estranho. complicado, é. Mas assim, eu tinha muito prazer, sabe? É uma coisa que eu Gostar. gosto ainda, né? Gostava na época que eu era mais intensa e trabalhava. E de repente começou a vir esse questionamento. Eu amo fazer isso, eu nunca tive problema para levantar cedo, ir para o trabalho, chegar no fim do dia. Só que tudo parecendo que estava indo bem, em todos os contextos da vida, eu comecei a ter crise de ansiedade. Teve dia de mesmo gostando do emprego, do local, de tudo, eu cheguei a sair de casa e ir chorando para o trabalho. E eu não entendia, sabe? Tinha um vazio, alguma coisa dentro de mim. E no meu livro eu falo um pouco sobre as doenças psicossomáticas que eu comecei a ter. Sim. Antes eu fazia check-up todo ano e todo check-up meu perfeito. Não tinha nada que o médico falasse assim, não, isso aqui tem que melhorar. Tudo bem. Mas aí eu comecei a ter bruxismo e começou a piorar com o passar do tempo. Aí eu desenvolvi a tal da enxaqueca, que é um mal, meu Deus, insuportável. Sim. E foi só piorando também. Eu passei a ficar muito ansiosa e eu sou calma, Sim. eu sou tranquila. Quem convive comigo, conversa, né? Eu consigo transmitir isso. E eu comecei a ficar muito ansiosa, nervosa, estressada com muitas coisas que antes não me estressavam. E a vida foi dando uma volta diferente. Eu não sei como, mas de alguma forma o Senhor me direcionou e algo que eu nunca imaginei na minha vida, eu já formada, pós-graduada e feliz no meu trabalho, gente, feliz como contadora. Comecei a fazer um curso de psicanálise. Mudou a minha vida. Assim, foi a Deise antes e a Deise depois. Psicanálise. Pós-psicanálise. Então, à medida que eu fui estudando, adquirindo conhecimento, eu fui começando a me entender de dentro para fora. E fazendo a psicanálise, você também, né, psicanalista, a gente estuda muito lá de Freud sobre o inconsciente, né, que é o que ele pega assim, muito pesado no inconsciente. E eu costumo dizer assim, que o inconsciente tem um desenho, né, uma figura dele, que mostra o consciente em cima, ali no iceberg, já em cima do mar. Aí tem o pré e tem o inconsciente lá no fundo. Então, eu falo assim, cada aprendizado, cada conhecimento é como se eu desse um mergulho lá naquele fundinho e chegasse lá no meu inconsciente e descobrisse alguma coisa. E assim foi durante todo o processo do meu curso de 1 ano e meio. E eu fui me descobrindo. Então, o que eu disse lá no início, que eu tive no meu passado, da rejeição, do abandono, aí vem a humilhação, né? Uma coisa vai gerando outras situações também. Eu descobri ali, mergulhando no meu inconsciente, que aquilo me fez muito mal. E é como se tivesse escondido dentro de mim, numa caixinha, mas estivesse crescendo, sabe? Então eu vivi, trabalhei, casei, estudei, fiz, né, segui em frente. Mas aquilo foi crescendo assim, silenciosamente. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando eu cheguei nesse auge, porque o meu sonho, o que eu coloquei no papel, foi fazer a contabilidade, trabalhar aí uns 5, 10 anos, né, nas empresas,
para eu aprender, adquirir o conhecimento, pegar ali o dia a dia, a rotina mesmo, né, contábil. E o meu sonho era abrir o meu escritório de contabilidade, fazer o meu horário, não ter mais aquele problema de ir numa reunião escolar do filho, sabe aquelas questões de mãe que trabalha fora, pesa, né, com o tempo. Então, esse era o meu sonho. A minha vida, para mim, eu ia fazer isso até aposentar e pronto. Mas aí a psicanálise entrou nesse processo, num processo que emocionalmente eu já estava sentindo as dores, porque, como eu disse, todos os traumas que eu vivi começaram a crescer dentro de mim e passou a não ter espaço mais. Sim. Então chegou um momento assim que explodiu. O gatilho acionou, né? Acionou um gatilho assim e explodiu ao ponto de eu estar trabalhando tranquilamente, descer no horário de almoço, um dia especial, onde tinha uma refeição especial, que era fim de ano, e na hora que eu colocar minha comida, que eu fui pegar o garfo, eu não dei conta de levar ele à boca e comer, porque eu comecei a tremer. E eu tremi, o meu médico brincava comigo, que eu mudei de médico, ele falava assim, Deise, ele olhava para o meu marido, a sua esposa vai viver muito, hein? Ela tem pressão baixa, ela é calma, ele sempre brincava. A minha pressão sempre foi baixa, sabe? E nesse dia a minha pressão disparou, eu nunca tive uma pressão acima de 12. E foi lá nas alturas, a minha arritmia cardíaca, né, que se fala, foi a quase 200, para quem anda assim nos 90, mais ou menos, chegou a quase. Então, ali, para mim, foi o ápice, sabe? Explodiu mesmo, foi esse gatilho. Crise de ansiedade eu tive uma fortíssima, crise, né? Ao ponto de ter que chamar o socorro e eles terem que me levar, né, quase carregada para o hospital. Que parece um infarto, né, Deise? Você fica com medo de levantar e cair, você perde a força todinha do seu corpo. Nossa. Eu não conseguia, assim, eu tive que segurar, né, ir segurando até o carro para o responsável me levar. E depois eu fiz o exame, fiz um que a gente volta com o aparelho para casa, fica 24 horas e tudo normal, sabe? Biologicamente, fisicamente, tudo estava perfeito. Mas eu sabia, o médico falou, né, lá no atendimento, isso aí é uma crise emocional. Eu estou assim, doutor, mas eu estou bem. Sabe aquela coisa assim, como que eu estou com ansiedade? Eu estou bem, eu estou feliz. Meus filhos aí, todo mundo com saúde, a gente lutando, tendo muitos problemas, né, do dia a dia para resolver, isso é comum. Mas bem no contexto geral. Mas a questão também do detalhe que você é uma pessoa muito calma, né, na personalidade, eu analisando a Deise, mas né, a questão não é essa. A questão é que o fleumático, né, a pessoa que é mais tranquila, ela tem uma facilidade mais de reter a informação e ela não solta. Você era uma pessoa assim que absorvia toda a informação e guardava para si, ficava na sua, não falava, não expunha. Exatamente isso. Era isso, né? Porque, exatamente. Querendo ou não, todo fleumático, o malefício do fleumático é esse. Ele guarda muito, ele retém muito, né? E Freud fala que a cura vem pela fala. Então, se eu guardo e não jogo, uma hora o pino da granada vai sair. E você vai explodir pela crise de ansiedade. Porque você trabalhava quantas horas ao dia? De 8 às 18. Ah, tá. É um horário normal, mas chegava em casa, tinha que, né, fazer os seus afazeres. Tudo de novo. Esse aí que também pode ser o acionado da burnout, porque o burnout também é o excesso, é acúmulo de trabalho, você vai guardando, você está muito cansado, e mães e mulheres têm essa questão disso também, né? Você se viu assim também um pouquinho de burnout ali? Estava muito trabalhando demais dentro de casa? Eu não cheguei a fazer um diagnóstico, mas a gente é da área, a gente sabe, né? Não precisa de um papel escrito para falar o que a gente tem, muitas vezes, né? Então, assim, eu acredito que eu tive mesmo, ainda tenho, né? Porque isso é tudo recente, não é de 10 anos atrás, isso é mais recente. E o cansaço, é igual você disse, eu trabalhava de 8 às 18, mas hoje, com 41 anos, eu estou trabalhando desde os meus 12 anos. Pesa. Então, assim, e o trabalho só multiplicando, porque antes eu trabalhava em casa.
Aí eu comecei o meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 16 anos em casa de família. Então, assim, eu arrumava casa, lavava, passava, Sim. sabe? Trabalhava o dia todo. Então, eu fui emendando. Igual quando eu fiz a contabilidade, as ciências contábeis, eu engravidei do Vitor. Uhum. E eu decidi que eu não ia trancar. Sim. Sabe? Todo mundo ficou assim, desesperado. Os meus professores tentaram me ajudar, porque eu falei, eu não vou trancar. Então, eu estudei com ele recém-nascido. Aí eu faltei alguns dias ali, porque cesárea, você tem que ficar uns dias de repouso. Dei o atestado, né, para ficar. Recebia tudo no e-mail, que na época não tinha aula online. Não era essa facilidade de hoje, era 100% presencial. E eu lembro assim, tendo feito uma cesárea, com 1 mês e pouquinho, 2 meses, eu lá na faculdade, que eu tinha que fazer a prova presencial. Não era, eu não podia, né, não fazer, tinha as datas. Então, esse burnout, não fala assim, não é hoje. Ele é um acúmulo de uma vida inteira. Sim. Sabe? É ali desde os 12, lavando, passando, cozinhando. Depois você trabalha fora, aí você chega em casa e faz tudo isso. Sim, jornada dupla. E também, eu creio também que tem, né? Eu tô na neuropsicanálise e eles falam que trabalhos que exigem hiperfoco, como a contabilidade exige um foco mais centrado. Você tende a gastar mais, né? O cérebro ali, você concentra mais. Então, querendo ou não, é um acúmulo muito pesado. Por mais que seja um trabalho que você trabalha sentado, mas você mentalmente exige muito de você, né? Tem um esgotamento mental, né? Fechamento de mês, fazer folha, é muito detalhe. Umas coisas que a gente não pode errar. Imagina uma empresa vai fazer o pagamento dos funcionários e faz um erro no contra-cheque. Então, assim, eu tive a oportunidade de pegar ali um pouquinho de cada área, né? Do departamento pessoal, contábil, fiscal. O meu foco sempre foi o fiscal. Mas aí você sai muito cedo. Antes de você sair, você já planeja toda a sua vida, porque você tem que tirar a carne que está congelada, a roupa você coloca na máquina, isso 5 horas da manhã, e você sai, trabalha, chega e vai, busca o filho, às vezes que está numa creche, e vai fazendo todo aquele serviço. E o fim de semana, o que você faz? Lava, passa da faxina o dia todo. Aí entra também na Salvadora, né? Que a Salvadora, ela, na síndrome da Salvadora, é uma mulher que não para. Não. Ela não tem esse momento de não descanso. Parece que mãe tem esse negócio gravado, né? No lóbulo pré-frontal. Parece que não tem um direito, aqui né? não tem esse momento de descanso. A mãe trabalha 24 horas e isso é um suicídio, né? Na verdade, você está se matando, né? E aos poucos, né? E nesse caminho aí que você estava, né? Você teve essa crise, viveu esse momento, como é que foi, assim, para você? Entender? Foi antes da psicanálise ou foi depois? Foi junto. Foi junto, né? Eu comecei a estudar psicanálise e eu já estava com a enxaqueca, né? Com tendo essa situação. Mas foi junto, eu falo assim, foi paralelo, porque o Senhor já preparou tudo. E eu fiz a psicanálise. Gente, quem fizer psicanálise, se cuida, porque nunca mais para de estudar. É verdade. Tá? A gente começa a entender um pouco ali de dentro. Na verdade, quem faz psicanálise, né, Deise, quer se entender. Não sei se foi para você assim. Não é assim? E eu falei assim, eu precisava tratar minha agora eu estou chegando na neuropsicanálise e estou na hipnoterapia. Por quê? Eu quero entrar na hipnose, porque tem gatilhos do inconsciente que a pessoa não vai acionar. Então, a gente entra para se conhecer, e você foi se conhecendo e você foi falando assim, poxa vida, minha vida estava toda fora do lugar, comigo foi assim. Falei, meu Deus, olha o ambiente que eu cresci, olha como que foi para mim em algumas áreas, né? Para você foi uma descoberta também, né? Para mim foi exatamente isso, e vem a necessidade de, se isso me ajudou tanto, se isso está me salvando, me libertando, é aquela coisa que a gente não consegue guardar para si. A questão é essa. Quando uma pessoa faz uma psicanálise, ela começa a se descobrir, se libertar, se desenvolver. Ela começa a entender certas atitudes que ela tem.
o motivo dela ter e que ela pode mudar aquilo. Não é aquela questão que a gente ouve na infância, pau que nasce torto, morre torto. Não tem conserto, é possível. Então, tudo que eu passei, estudando a psicanálise, ele veio para me salvar, para me libertar mesmo, para me curar de tantas feridas emocionais que estavam escondidas em mim. Aí, de repente, você fala assim, se foi capaz de fazer isso comigo, como que eu vou guardar e esconder? Não, eu tenho que trabalhar na área, eu preciso atender, eu preciso fazer para ajudar as pessoas. Então, hoje eu saí do trabalho, já tem um tempo, eu não estou, e a sensação que eu tenho é que se eu voltar, eu vou ter esse diagnóstico do burnout, sabe? Sim. É uma coisa assim que ficou muito forte e muito visível, né? Ficou muito assim, mostrou muito essa situação. Então eu formei a psicanálise, comecei a atender como terapeuta. Hoje eu faço atendimento online. Escolhi um nicho, fiquei muito em dúvida no início, porque a gente quer abraçar o mundo, né? Quer fazer tudo. Mas hoje o meu nicho eu atendo especialmente mulheres. Eu atendo mulheres adultas, né, acima de 18 anos, mas qualquer idade, a partir daí. E eu já faço esse atendimento, tá? E isso virou para mim a missão da minha vida. Né? Hoje eu preciso tirar disso também o meu sustento, porque eu não consigo equilibrar as duas profissões, né? As duas situações. Eu preciso de fixar. Você deixou de ser contadora para ficar na psicanálise só? Então, é isso aí. Eu estou finalizando essa transição. Sério? Esse ano, agora em maio, eu fiz muito imposto de renda, né? Até por questões financeiras também, que eu precisava. Então, eu fiz bastante. Graças a Deus, foi uma bênção, sabe? Entrou um recurso, né? Muito bom para mim. Eu ainda faço alguns atendimentos, eu tenho alguns clientes trabalhando em casa, não para os outros, né? Por conta própria. Então, eu tenho alguns atendimentos com MEI, Simples Nacional, mas eu já estou fazendo eu estou no processo da transição mais para o final dela. Sabe? Para o meu desejo hoje é sair totalmente a pessoa que sonhou com isso para a vida. E eu quero sair porque eu falo assim, a gente faz planos. E nós precisamos planejar a nossa vida. A gente não pode viver de qualquer maneira, né? Deixar a vida me levar. Não. A gente faz os nossos planos. Mas sempre nas minhas orações, eu coloquei os meus planos diante de Deus. E no final, dava até aquele apertozinho assim no coração, quando eu falava, Deus, faça a sua vontade. Só que esse faça a sua vontade é tipo assim, pode mudar tudo, se o Senhor quiser. E ele muda, não adianta. Muda. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final é ele que, na verdade, vai decidir, né? É ele. Então, assim, Deus é maravilhoso, ele sempre cuidou de mim. Eu falo assim, ele não me livrou de viver situações ruins, né? Como um dia lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor não livrou eles da fornalha de fogo. A diferença foi que eles não estavam lá sozinhos. Quando entraram 3 homens, mas foram vistos 4. Né? O Senhor estava com eles e livrou eles. E se o Senhor também não livrasse e lhe levasse, eles estariam com o Senhor do mesmo jeito. Né? Então, isso quando a gente fala em confiar no Senhor, eu hoje, depois de levar muita porrada, de sangrar, de chorar muito, hoje eu aprendi que o confiar é aceitar a vontade de Deus, ainda que ela seja totalmente diferente da minha. E isso dói. Porque a gente acha que os nossos planos são perfeitos. Né? Então, eu estudei, me libertei de muitas coisas, ainda acho que nessa caminhada ainda vou descobrir outras, né, que é um processo. Até o dia, né, que a gente finalizar aqui, vai ser provas, vai ser testes, né, de fé. O tempo todo. Então, depois disso eu já fiz uma pós, como eu tenho a graduação, eu posso fazer uma pós em qualquer área. Eu fiz uma pós em saúde mental e neuropsicanálise. Ainda estou aí juntando as pecinhas do quebra-cabeça,
Mas, assim, estou totalmente mergulhada. Já finalizei esse mês de maio agora, as duas pós, e me abriu muita mente, né, para Sim, outras situações, para ver onde que nasceu esse surgimento, saúde mental, o que que é isso? sim, Porque a psicanálise ela é muito direta, sim, né? Ela é muito terapêutica, ela é muito assim, vamos resolver o problema. sim. Então, a saúde mental, a neuropsicanálise, ela tem me ajudado a Sim. entender mais, aprofundar mais, Mas as questões sabe? também, né, que estão no inconsciente, né? Antes de perguntar a ela sobre o livro, você que quer a melhor conexão aí para sua casa, para o seu comércio, você hoje pode adquirir aí nos planos da Implantar Telecom, dessa internet maravilhosa, de 600 megas a partir de R$ 99,90. Você que quer um plano aí bacana, você pode adquirir também o chip, né? O chip da Implantar, em Play Controle, né? Você pode ter internet aonde você quiser e garantir aí a partir de R$ 29,90 de 5 gigas e aí vai. Você que quer uma internet com liberdade, é Implantar Telecom. Mas eu queria perguntar a Daisy, por que escrever sobre dependência emocional? Qual é a história por trás desse livro aqui, gente? Que você pode adquirir, envia para todo o Brasil, tá? Sim. Frete. E aqui se chama Dependência Emocional, Caminhos para a Libertação. Agora eu quero saber o porquê que Deise escreveu isso aqui, porque nenhum autor escreve daquilo que não conhece, né? Ou É que viveu, né? verdade, com certeza. É, história de vida, Uhum, conhecimento adquirido, sim, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade. verdade que a gente conhece ao nosso respeito vai nos Sim, libertando ali dia sim. após dia. Então, até eu chegar nesse nível de conhecimento, de falar assim, gente, o porquê hoje eu sou tão apegada, porque hoje eu busco tanta validação, sabe? Aquilo, tudo que você faz, você depende de alguém validar, porque senão você não consegue dar mais um passo. E a Uhum, minha vida era assim, travada. Por mais que eu trabalhava, estudava, né, tinha todo o meu contexto, sim. tinha coisas na minha vida assim que eu era totalmente travada. Pesquisando, lendo, buscando conhecimento, eu descobri que eu era dependente emocional. Uhum, Isso é um baque, porque a palavra é muito forte. sim. Você ouve falar de dependente químico, né? Uma Sim. palavra assim, para Tão uma coisa pesada, né? muito Viciante, pesada, né? É. viciante. Então, quando ali, né, me conhecendo aí nesse processo, eu descobri que eu tinha dependência emocional, para mim foi um baque muito grande. Porque eu sou uma pessoa alta astral, muito ativa, sabe? Sempre correndo Uhum, para lá, fazendo aqui e ali. Então, eu passei pelo processo de aceitação. Eu tinha a minha história de vida, que eu tinha a negação dela. Ah, mas por que que isso aconteceu comigo? Ah, mas por que que a minha vida teve que ser desse jeito? Então, eu fui passando pelo processo de me aceitar, uhum, aceitar a minha história, a história que Deus, né, permitiu sim, ali que eu tivesse. E depois de aceitar, eu comecei o processo de cura. sim. Então eu fui buscar curar. Ah, por que que hoje eu tenho tanta necessidade da validação do outro? Por que que eu tenho um apego excessivo no outro? É Porque eu por fui abandonada um dia. Sim, eu tô vendo aqui, eu tô pegando aqui os trechos do livro dela para vocês entenderem como isso é sério, porque as pessoas associam a dependência emocional com sempre relacionamentos, que você tá no Não. relacionamento, só que esses padrões já vêm de antes, e aí eu achei interessante aqui que tá escrito assim, ó, a pessoa que ela é dependente emocional, ela tem uma necessidade excessiva de aprovação, validação e afeto de outro indivíduo para se sentir segura ou completa e gera vínculos tóxicos, onde o dependente perde a sua autonomia emocional. Não é questão só de estar em um relacionamento ou que pode te gerar essas coisas. Já vem os traumas de trás. É, Essa questão do abandono que ela sofreu, da rejeição, eu vejo aqui que, gente, esse livro aqui tá muito bom, viu? Que eu já comecei a ler ele, eu tô aqui lendo enquanto ela tá falando. Por quê? Traz a você essa questão, por que essa necessidade de aprovação, Deise? por quê? Porque você tem que encontrar a raiz disso, Sim, né? E você encontrou essa raiz em você, né? Olhando para dentro de si. sim. Eu encontrei essa raiz, eu vi
da necessidade que eu tinha, porque eu tinha medo inconscientemente, tá? Isso não era consciente, mas eu tinha um medo de ser abandonada novamente. Eu tinha um medo de ser rejeitada, mas eu nem sabia que eu tinha esse medo. Sim. Né? É o que vai moldando a gente, vai acontecendo. Então, a partir do momento que o Senhor foi me trazendo esclarecimento e me dando o caminho para a cura, porque você vai, igual você disse, na raiz, para você tratar o problema. Não adianta você tomar eu estou ansiosa, eu vou tomar um remédio, né, para dormir. Não resolve. Você precisa de ir lá e, se precisar, você coloca o dedo na ferida, abre ela de novo e ela vai sangrar e vai doer. Mas você vai ser curado desse trauma e a sua vida fica muito mais leve. Então, o livro nasceu disso. A dependência que eu descobri que eu tinha foi um processo muito doloroso para eu sair dela. E eu falo assim, que por mais que eu saia hoje, né, tô dando a volta por cima, todos os dias. Então, aí tem o quê? Práticas. Aí a pessoa vai se identificar, tem o conteúdo também, não é só contar a história, né? Tem os conteúdos, tem os ensinamentos. O caminho para a cura aqui também, né? E fala práticas, faz isso e isso. Igual eu sempre gostei de escrever cartas para Deus. Sim. Para mim funciona muito bem. Deus, a minha vida está desse jeito, eu estou passando. Sabe aquele desabafo assim, verdadeiro, honesto? Então, aí eu ensino esse e vários outros, porque às vezes você não escreve, mas tem uma outra coisa, o falar de frente ao espelho com você mesma. Esses são alguns exemplos que eu ensino, o quê? O caminho, é como o título do livro. Sim. Eu te mostro a situação e você se identifica, eu também estou vivendo desse jeito. Aí a pessoa começa a se identificar. Aí, a partir dali, tá, mas e agora? O que eu faço? O livro vem e te ensina. O caminho que você vai levar, atitudes que você vai mudar. É hora que você deveria falar não. Sim. Aí, para não desagradar. Sim. Ou para não deixar de agradar alguém, você fala sim. Mas quando você está falando um sim na hora que não deveria, ele não está machucando o outro, mas acaba que ele te machuca. Você entendeu? É como você bate a bola na parede, mas ela volta em você. E é interessante porque aqui tem todos os caminhos, gente, tanto dos primeiros, né? O que é a dependência emocional, as raízes, os sinais, o impacto da dependência, né? A dependência emocional, como reconhecer e aceitar a dependência. E depois é os passos para a libertação emocional. Aqui a gente não está te dando uma receita sem te dar o resultado. Aqui nesse livro, gente, eu estou vendo aqui que esse livro ele é completo. Ele traz tudo sobre a dependência emocional e se você se identifica nessa questão, porque a dependência emocional ela vem de vários fatores, abandono na infância, né? Sim. Rejeição, trauma de perda, humilhação. O bullying que fala hoje, né? Então, quantos hoje estão sofrendo bullying e que na fase adulta eles vão se tornar um dependente emocional por causa desse trauma que não foi tratado, que não foi cuidado ali naquele momento. Porque a questão todinha do trauma é essa. Eu falo assim, você cai de bicicleta e quebra o braço, você sofreu o quê? Um trauma físico. Vai para o hospital, faz uma cirurgia, ou coloca um gesso, cuida, trata, resolve o problema. A questão do emocional, do trauma emocional, por ele não ser visível, ninguém está vendo ele, é como se ele não existisse. A pessoa sofre o trauma e ninguém cuida. Sim. Ninguém olha e, nossa, criança ali está sofrendo bullying e parece que não está acontecendo. Sabe, não tem isso. É como se fosse assim, isso aí não tem problema não, isso é coisa de criança. É tipo, subestima o poder do trauma. Porque isso pode acabar com a vida. Tem muitas pessoas que a gente conhece, pelo menos assim, que a gente trata em terapia, que desenvolveu dependência emocional, ela não consegue acreditar nela mesma, ela procrastina, ela não tem esses fatores, né? Nesse livro aqui você vai encontrar mais informações sobre isso, mas se você não tratar, você vai viver uma vida decadente. Exatamente. E a importância da terapia, né, Deise, também, porque muitas vezes as pessoas, não, vou ler o livro aqui, vai resolver. Tem coisas que você vai ter que pedir a um terapeuta para te indicar o caminho que você não enxerga. E só entrando no inconsciente.
Tem coisas que estão gravadas na nossa mente. E esse caminho da libertação, gente, é o que muitas pessoas, e principalmente mulheres, precisam desenvolver. Porque, infelizmente, hoje, pelo menos na minha maior, né, gama de pacientes, eu vejo essa necessidade de elas entenderem que elas estão dependentes emocionais e se elas não entrarem nesse caminho para a libertação, de se conhecer e entrar para a terapia, você não vai sair, filha, porque é muito difícil você romper com esse laço, né? E eu vejo aqui que a capa do livro é tão interessante, é uma quebra, são correntes quebrando, olha, para você ver. Isso aprisiona a vida de qualquer pessoa. Então, gente, eu quero que a Deise até fale agora sobre isso para a gente finalizar. Qual que é a libertação para isso? Além da terapia, a pessoa tem que tomar outras atitudes também. O que você indicaria para essas pessoas? Eu indico a pessoa dar o primeiro passo em prol de si mesma, né? Porque tudo que eu passei, tudo que eu vivi, não era uma questão do meu marido, de uma amiga, né? De uma pessoa chegar para me falar. É uma coisa que eu tive que olhar para dentro de mim. Eu tive que me olhar e falar assim, algo não está bom. E quem podia fazer isso por mim era eu mesma. Não era outra pessoa. Igual você disse no meu livro, tem um capítulo aí que ele é dedicado a quê? Gente, muitos vão precisar de uma mão ali, ó, reconhece, tem a dependência emocional, procura um terapeuta. Eu falo sobre o psicanalista aí no livro, eu falo sobre a TCC, né, que faz terapia de muitos psicólogos. Então, eu falo sobre vários tipos de terapia aí, porque, às vezes, Jéssica, você vai ler e vai conseguir romper e vai seguir em frente. Mas o outro vai ler e vai precisar de uma mão para ajudar. Mas a pessoa precisa, a minha indicação é essa, a pessoa precisa de olhar para dentro de si, reconhecer que algo não está bom, que precisa melhorar e buscar ajuda. Sim. Lendo um livro, procurando uma terapia, ela precisa buscar ajuda, mas reconhecendo o que ela precisa. Eu vou falar rapidinho, nosso tempo está acabando, mas na questão do alcoolismo, né, que eu disse que tinha na minha casa, com a minha mãe, alcoólatra, eu cheguei a acompanhar ela por 1 ano no AA, assim, adolescente ainda. Então, ali eu ouvi muitas histórias, muitas me chocaram. E eu vi, assim, o quanto que a maioria das pessoas precisam de ajuda. A pessoa fala assim, eu vou parar de beber. Tem algumas que vão conseguir só, mas a maioria vão precisar de reconhecer, não, eu realmente preciso de ajuda. Se a pessoa não reconhecer, não, eu tenho dependência emocional, a pessoa precisa de entender, aceitar isso. E o próximo passo, depois do aceitar, é o quê? Busque ajuda. Busque ajuda, não tente sozinho. Tá? Que você é psicanalista, é terapeuta. Eu atendo tanto no particular, eu faço atendimento voluntário hoje na Batista Getsemane. Eu atendo numa ONG também, só mulheres, né? Lá próximo à minha casa, atendimento online. Então, assim, hoje eu estou acrescentando muitas coisas aí, já estou escrevendo um segundo livro. Sempre tem mais assunto. Não assunto, gente. Estou escrevendo meu segundo livro. Então, assim, porque hoje eu estou estudando a teologia e eu acho que sem Deus a gente não consegue nada. Fato. Sabe? Então, assim, hoje eu estou trazendo mais essa questão, assim, o tanto que a fé ajuda a gente nessa libertação, é fato. É verdade. E para vocês entenderem, a dependência, gente, ela acaba com a vida da pessoa. Ela barra o processo e paralisa o propósito dela também em Deus. Que a pessoa que é dependente emocional também fica uma linha tênue da idolatria. Depois, você estudando a teologia, você vai entender que tem uma linha muito fininha junto com a idolatria e que acaba conosco porque a gente não quer se reconhecer. Exatamente. Mas antes da gente finalizar, a Raíssa aí tem um recado para você. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo.
Então é isso, gente. Eu queria conversar muito mais com a Deise, porque esse assunto é para muito tempo, para muito estudo, mas eu quero que você fique com um gostinho. Você que quer, eu vou deixar no link aí do nosso vídeo, assim que a gente estrear esse capítulo, para você chamar a Deise para você ler esse livro. E esse aqui é meu, que a gente usa também em terapia como manual, porque a cada 10 que a gente atende, 7 é dependente emocional, sem medo de errado que eu estou falando aqui. E, de alguma forma, isso vai trazer uma libertação. Então, você que precisa disso, de se reconhecer, olha para você ver. Isso aqui é um manual para você entender o caminho que você pode ser liberta. Tá bom? Então, Deise, eu quero te agradecer por você ter se proposto a vir, a contar um pouco da sua história e desse maravilhoso livro que vocês vão encontrar aí. Ela vai enviar para todo o Brasil, gente. Ela vai dar o jeito de enviar para todo o Brasil, viu, Deise? Muito obrigado por você ter vindo, viu? Foi muito bom ouvir um pouco da sua história e saber que você é uma mulher que está gerando vida em outras mulheres. Amém. O seu propósito. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui e poder partilhar, né, essa trajetória, um pouquinho da minha trajetória de vida, tudo que eu passei aí para chegar Sim. no livro. E hoje o que eu preciso é isso, é mostrar ele para o mundo e falar, ó, tá aqui, tá para te ajudar, eu estou aqui, seja na terapia, seja através do livro, né? A gente está aqui é para isso, o Senhor nos chama é para amar o nosso próximo. Isso. Né? Quando a gente faz algo por alguém, é como se a gente estivesse fazendo para nós Cristo. mesmos. Né? Isso é Então, verdade também. essa é o que eu quero para a minha vida, né? O que eu já tenho vivido isso, e muito obrigada pelo convite. E é isso aí, meus queridos. Muito obrigado, Deise. Você que está assistindo esse canal. Guerreiros Podcast também conta com a ajuda aí do nosso editor da Gramata Publicações, que é o meu editor dos meus livros. E também você que quer escrever também. Não se menospreze. Muitas vezes o nosso propósito leva a gente a gerar mais vida, mais coisas que a gente faz. E também a nossa querida e parceira aí, a MKIP Marketing Digital, que é a Naat, que cuida aí das redes sociais, que faz os nossos cortes. Muito obrigado. E a você que se inscreveu no canal, e se inscreva, compartilhe, dê like, que Deus tem muito mais para fazer na sua vida e quer te curar de toda dependência emocional. Que Deus abençoe você. Até o próximo episódio, se Deus quiser.